Bom, vamos finalizar hoje nossos temas, né, que nós viemos estudando durante todos esses dias. Hoje nós vamos falar sobre o sábado. Obviamente, né, tem muitas coisas para falar sobre o sábado, mas nós iremos falar dentro da linha do que nós viemos falando durante toda a semana. É muito importante, né, as coisas que iremos ver. Né? Como nós, com certeza, né, talvez muitos que estão aqui já guardam o sábado, talvez até há mais anos do que eu tenho de idade, talvez também. Mas tem algumas coisas em relação ao sábado que são muito importantes de a gente compreender e que fazem toda a diferença na observância desse dia sagrado. Então nós vamos observar algumas questões ligadas à criação mesmo, ao Gênesis, que tem muito valor dentro dessa mensagem da justiça pela fé. Então eu vou convidar os irmãos para que a gente possa se colocar de joelhos, para que a gente possa compreender através dos Espíritos. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, durante todo esse congresso, nos ajudou, nos guiou, nos santificou, nos purificou e também, Pai, nos ensinou pela Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que agora, Senhor, nesse finalizar das pregações, das palestras, que o Espírito Santo, Senhor, continue trazendo essas verdades ao nosso coração todos os dias de nossa vida, Senhor. Que seja uma mudança realmente viva e eficaz como é a Tua palavra, Pai. Pedimos agora que o Espírito Santo abra nosso entendimento para as Escrituras e que a gente compreenda a Tua palavra como o Senhor deseja ensinar para nós nessa manhã. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir então nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1 e a gente vai ver o relato final da criação. Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 1. No verso 31. Gênesis 1, 31. Diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2, verso 1 agora. Assim os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Agora olha o verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então aqui, a partir dali ele vai retomar, né, algumas coisas que ele já tinha falado no capítulo 1. Agora veja só, algo interessante. Quando a gente observa esse capítulo 2, quando fala nesse momento em que ele finaliza a criação, olha o que ele fala sobre o sábado. Olha o verso 2. Havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí a primeira palavra aqui, ó, as duas primeiras palavras do verso 3 é: e abençoou. Olha que interessante. O que Deus faz com o sábado? Ele abençoou o sábado. Não é isso? Quando Jesus fala sobre o sábado no Novo Testamento, Jesus diz assim, ó: o homem foi feito por causa do sábado. É isso que diz a Bíblia? Não. O que a Bíblia diz? O sábado foi feito por causa do homem. O que significa isso? Se a gente contrastar isso aqui com Gênesis 1, o sábado foi feito por causa do homem. Então nesse verso 3 ele diz assim, ó: abençoou Deus o dia sétimo. Então, se Deus abençoou o dia sétimo, essa bênção foi por causa de quem? O homem. Por causa do homem. Só que tem um detalhe. Olha uma coisa que a gente precisa reparar, que às vezes passa despercebido em Gênesis 1. Quando Deus criou o homem, olha o que aconteceu. Olha o que Deus fez. Vamos voltar ao Gênesis capítulo 1 novamente. Porque Cristo diz que o sábado foi feito por causa do homem. Agora veja só. Quando você olha para a criação do homem, no sexto dia da criação,
Olha o que diz aqui no verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O verso 28 diz o quê? O que Deus fez com o homem quando ele criou? Deus os abençoou. Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, no sexto dia, o homem já tinha sido abençoado? Deus já tinha abençoado o homem no sexto dia. Mas quando chega ao sétimo, a Bíblia fala que Deus abençoa ali o sétimo dia. E Cristo diz: o sábado foi feito por causa do homem. Peraí, mas o homem já não tinha sido abençoado no sexto dia? Sim. O que isso revela para nós então? Existe uma bênção adicional no sábado. Então o homem já tinha sido abençoado no sexto dia, mas Deus quis que o sábado fosse algo adicional. E o que seria essa bênção adicional? Porque ele já estava abençoado no sexto dia, mas o sétimo veio uma bênção ainda maior. Vamos ver isso à medida que a gente for lendo os textos aqui. A gente vai perceber que bênção é essa. Ok, vamos ver aqui. Página 64, diz assim, do livro que a gente está tomando como base, o Evangelho na Criação. Como o sábado nos faz conhecer o verdadeiro Deus? Ora, acabamos de ler que o poder eterno e a divindade do Criador são vistos nas coisas que ele fez. E o sábado é o grande memorial da criação. Gente, olha como o sábado tem esse significado maravilhoso. Veja só. Ele diz assim, ó, acabamos de ler porque ele antes citou Romanos 1. Eu peço que vocês abram novamente Romanos 1. Porque a gente vai ir passo a passo, de forma bem didática, para a gente perceber o porquê que o sábado é uma bênção adicional para o homem. Ou seja, bênçãos ainda maiores nós teremos no sábado se a gente entender realmente o propósito que Deus tem em mente em relação a mudar o sábado. Veja só. Romanos capítulo 1. Romanos 1, verso 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus me manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então veja, aqui está dizendo que o eterno poder de Deus, nós já comentamos sobre esse verso em algumas palestras atrás, o eterno poder de Deus e a sua divindade, eu posso ver de forma clara onde? As coisas que estão criadas. Então fixe isso. Para entender o poder de Deus, o poder criador, eu preciso ver nas coisas que estão criadas. É isso que a Bíblia fala. Agora, eu vou comentar uma coisa que eu comentei algumas palestras atrás, mas a gente não abriu o texto para a gente. Então a gente vai abrir os textos agora. Peço que você anote se você estiver anotando. E a gente vai fazer essas comparações. 2 versos. Êxodo 3. Vamos abrir Êxodo 3. E a gente vai fazer essas comparações e a gente vai chegar a esse entendimento. Êxodo 3. Então, nós já vimos que para ver o poder de Deus e entender esse poder, nós temos que ver as coisas que estão criadas. É isso que a Bíblia fala. Agora, quando você vai para Êxodo 3, veja só o que ele diz aqui nesse capítulo. Verso 13. Êxodo 3, verso 13 e 14. Diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí Deus diz, verso 14: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Verso 15: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então nós comentamos sobre isso.
Então Deus está dizendo que o nome dele é o memorial de geração em geração. Então Deus está dizendo que esse nome dele, eu sou o que sou, é o memorial de geração em geração. Ou seja, as pessoas ao lembrarem que o nome dele é eu sou o que sou, isso vai continuar na memória delas. Elas vão se lembrar continuamente de Deus. Eu sou o que sou. Porém, vamos para o Salmo 111 para a gente ver uma coisa aqui. Salmo 111, verso 2 até o 4. Olha o que é que diz no Salmo 111. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Então a Bíblia diz que as obras de Deus têm glória e majestade. E aí no verso 4 do capítulo 111 diz assim, ó, fez com que suas maravilhas fossem lembradas. Como foi que Deus fez que as maravilhas dele fossem lembradas? Exatamente. Então depois que ele fez todas as suas obras, a Bíblia fala que ele fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Como ele fez isso? No sétimo dia. Então o sétimo dia ele reservou para que as suas maravilhas que ele fez nos 6 primeiros dias fossem lembradas. Por isso que o sábado, assim como o nome de Deus, é o seu memorial. E memorial significa aquilo que traz à memória, aquilo que permanece na memória. Então ele usa o sábado como um memorial da criação. Certo? Então no Salmo 111 a gente vê isso. Agora, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Então se você olha para as obras de Deus, e Deus te deu um dia para você fazer isso. E quando ele diz, ó, observe a criação, né? Veja o meu eterno poder, isso, essa bênção de você poder fazer isso, é por qual motivo? Qual é esse motivo? Nós vamos ver isso agora. Veja só. A única coisa necessária para o homem aprender nessa vida é Deus. O profeta nos diz que o estudo adequado da humanidade é Deus. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, que é Jeremias 9, 23 e 24, que diz. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. O que é que a gente tem que se gloriar? Em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então Deus diz, olha, o que você tem que se preocupar mesmo é me conhecer. E o que é que Jesus fala em João 17? A vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti. Isso é vida eterna. Então, através da contemplação da palavra de Deus e das coisas que estão criadas, você está recebendo a vida eterna. O Espírito Santo está operando em seu coração. Veja só, o sábado, agora que a gente entendeu que o sábado é o memorial, olha o que esse livro fala. O sábado tem um propósito de manter em mente o poder criativo de Deus, que é a sua característica distintiva. Mas o poder criativo é o poder do Evangelho, de modo que o que celebra a criação também celebra a redenção. Então, para Deus, o sábado, ele vai celebrar tanto a criação como a redenção. E nós vamos ver isso na Bíblia. Deus vai linkar o sábado com a criação e depois ele linka o sábado com a redenção. Onde isso na Bíblia? Abra Êxodo 20. Vamos dar uma olhada aqui. Veja só, que coisa fantástica. Deus é maravilhoso. Olha que conexão Deus faz. Ó. Êxodo 20, só o verso 8. Na verdade, vamos ler o verso 8 e o verso 11. Êxodo 20, verso 8 e o verso 11. Êxodo 20, verso 8, diz assim, ó, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o verso 11 diz assim, ó, ele manda você santificar o sétimo dia, por qual motivo aqui em Êxodo 20? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então aqui, quando ele manda você santificar, separar o sétimo dia, qual o argumento que Deus usa? Criação ou redenção aqui? Criação. Porque em 6 dias
fez o Senhor o céu e a terra. Então, o argumento para santificar o sábado aqui que Deus utiliza é: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Criação. Agora, vai para Deuteronômio capítulo 5. Aqui nós vamos ter a repetição dos 10 mandamentos, os mesmos mandamentos de Êxodo 20. Os mesmos. Deuteronômio 5, verso 12. Olha só agora a linguagem, os mesmos 10 mandamentos. Mas olha como é falado em Deuteronômio 5, ó, quando fala do sétimo dia, o quarto mandamento. Veja só. Verso 12, ó. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho dele. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de suas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora, olha o argumento do porquê guardar o sábado agora em Deuteronômio 5, verso 15 agora, ó. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, em Êxodo 20, Deus diz: lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra. Em 6 dias Deus fez a criação. Aí ele diz: por isso, santifica o 7º dia. Quando é repetido os 10 mandamentos em Deuteronômio 5, ele fala: você vai guardar o sábado, porque te lembrarás que você foste servo na terra do Egito, o Senhor te libertou, te redimiu. Aqui, em Êxodo 20, criação. Em Deuteronômio 5, redenção. Então, o sábado tem o propósito de manter em mente o poder criativo de Deus. Mas o poder criativo é o poder do Evangelho, de modo que o que celebra a criação também celebra a redenção. Se você observar até o hino que a gente canta, lento e calmo foge o dia, já a tarde se apagou. Ó que paz e que alegria, pois o sábado chegou. Mas observe agora a continuação do hino. Quem lembra qual é o próximo parágrafo do hino? Memorial da criação. És bem-vindo. Memorial da criação. Memorial. Depois ele fala o quê? Memorial da redenção. Memorial da redenção. Criação e redenção. Sério? No momento que você canta Memorial da criação e outro, Memorial da redenção. Então por quê? Porque o sábado é para lembrar você que o mesmo poder criativo é o poder redentor. O mesmo poder que criou os mundos é o poder que vai lhe criar de novo em Cristo Jesus. É o poder que vai se transformar em uma nova criatura. Então, o dia de sábado Deus separou para isso. Para você lembrar, para você não esquecer que Ele continua sendo Deus Criador. Por mais que hoje as situações do mundo são tão complexas, a gente vê aquelas rodas gigantescas, né? Que parece que estão sem uma mão conduzindo. Deus separou um dia para você lembrar, não. Ele continua sendo Criador. A palavra continua sendo criativa. E como é que você vai fazer isso? Observando tudo que está ao seu redor. Por isso que Jesus diz assim, ó, olhai para os líderes do campo. Olha a mensagem de vida do campo aí. Como assim mensagem de vida do campo nisso? Olhai para os líderes do campo. Se você vai na cidade, você vai olhar para os líderes do campo? Mas, veja só, olhar para os líderes do campo. Você só vai poder realmente observar os líderes do campo se você estiver onde? Não é óbvio isso? Então você precisa estar em meio à natureza cada vez mais para que você possa ver o poder criador de Deus todo momento, o tempo inteiro. Então o sábado ele está ali para celebrar a criação e a redenção, que é o mesmo poder. Por isso que em Colossenses 1, 14 a 16 você vai ver lá, nele foram criadas todas as coisas e nele temos a redenção do seu sangue, pelo seu sangue. Ou seja, criação e redenção o tempo inteiro. Agora, continuando, para a gente ver isso de forma mais abrangente. Ó. No livro A Mensagem do Terceiro Anjo, na página 255, esse trecho eu achei muito interessante. Olha só o que a T. Jones fala no sermão dele. Ele fala assim, ó, ele usa Ezequiel capítulo 20. Olha que coisa fantástica isso. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. Precisamos começar por aí. Então, o sábado é um sinal que Deus estabeleceu para nós, dado pelo próprio Deus, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado, portanto, é o sinal de que Ele é o Senhor Deus. Mas Deus não é Deus simplesmente no que diz respeito à sua existência.
ele existe, mas ele é o que ele é. Na verdade, esse é o seu nome, certo? Eu sou, porque eu sou o Senhor Deus. O sábado é um sinal de que ele é o Senhor Deus. O sábado é um sinal de que ele é o Senhor Deus. O sábado, portanto, é um sinal de que ele é, ou existe, de que ele é o que ele é. Mas seu nome, Deus disse, é: eu sou o que sou. Este é meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Qual é o sinal de que ele é o que ele é? O sábado. Deus disse que o sábado é o seu memorial. Ele fez um memorial para as suas maravilhosas obras. E assim por diante. Então vocês não percebem que o dia designado como sinal de que ele é o que ele é, e este é o seu nome eternamente, corresponde ao seu memorial de geração em geração? Então, ou seja, olha que fantástico isso. Qual é a bênção que traz o sábado para o ser humano? Porque Adão já tinha sido abençoado no sexto dia, mas o sábado trouxe para ele algo que ele não teria se o sétimo dia não tivesse sido criado. Que é o quê? A presença pessoal de Cristo nele. Com ele e nele. Como assim? Veja só. O sábado, Deus diz o quê? Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E a santificação é feita de que forma? Qual é o mistério do Evangelho? Cristo em vós. Esse é o mistério do Evangelho. Cristo em vós. Então, pare para observar o seguinte, veja que coisa gloriosa. Se o mistério do Evangelho é Cristo em vós, ou seja, uma santificação completa, e o sábado é o sinal de que Ele é o Senhor que nos santifica, isso significa que no dia de sábado foi o dia que Ele separou para isso. No dia de sábado, quando você contempla a criação e você vê toda essa diversidade de coisas, e você começa a observar que existe um poder gigantesco em toda a criação, e que esse mesmíssimo poder está atuando dentro de você, você começa a enxergar verdadeiramente o grande poder de Deus atuando em você. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar de começar a olhar para você mesmo, as suas imperfeições, as suas dificuldades, e você vai começar a enxergar que se Deus tem poder para fazer tudo isso, Ele está disposto a usar o mesmo poder em seu coração. O que é mais difícil? Fazer montes, colinas, vales, montanhas, criar aves, répteis ou mudar seu coração? Talvez os dois estejam a mesma dificuldade. Mas o mesmo poder que Ele atuou lá, Ele vai atuar lá dentro do seu coração. Só que isso, talvez hoje, pode não ter tanto poder ao você ouvir isso. Mas você, se você colocar isso em prática no sábado, sentar e for olhar, observar a natureza e começar a enxergar a complexidade das coisas, e que mesmo tendo milhares de anos já de estudos de ciência, até hoje não se consegue entender a complexidade de tudo, você vai perceber, rapaz, toda essa complexidade foi feita assim, ó. Como é que pode isso? O ser humano, para fazer algo complexo, ele tem que estudar anos, é ou não é? Para você fazer uma máquina, por exemplo, algum ser humano criou um computador em um dia só? É possível fazer um notebook em um segundo? É impossível. Toda essa estrutura complexa, para fazer esse lugar aqui, essa capela, quanto tempo demorou, irmão? Mais ou menos? Mais um mês. Quase um mês. Só uma capela. Estrutura, né? Com a estrutura, né? Um mês. E Deus fez o mundo em 6 dias porque Ele quis. Porque se Ele falasse ó, que o mundo seria criado com tudo agora mesmo, poderia ou não poderia? E esse mesmo poder gigantesco é o mesmíssimo poder que olha para mim e vê que eu sou egoísta. Mas é o mesmíssimo poder que está disposto a transformar essas trevas que há em mim em luz. Vamos ver isso na Bíblia? Veja só. O que Deus disse no primeiro dia? Haja luz. Mas olha só o que Ele fala para mim e para você. Vamos ver aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Verso 6. 2 Coríntios 4, verso 6. Segunda Coríntios capítulo
capítulo 4, verso 6. Olha só que coisa maravilhosa. E olha que essa bênção estava disponível para Adão naquela época. Mas vamos entender isso de forma mais clara. 2 Coríntios 4, verso 6, diz assim, ó. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha que fantástico isso. O mesmo Deus que disse haja luz no início, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é o mesmo que resplandeceu em nossos corações. Ele está tão disposto a dizer haja luz em meu coração, como ele está disposto a dizer haja luz quando ele veio aqui na terra. E o mesmo poder criativo que criou a luz ali, que trouxe a luz aqui para a terra, vai trazer luz para o meu coração se eu crer. Amém. Isso é muito maravilhoso. E isso vai se tornar uma prática diária em minha vida. Então, ou seja, o poder do Espírito Santo, veja só, Deus criou tudo em 6 dias, mas no 7º, Ele santifica, Ele abençoa para que fosse um sinal de que era Ele quem santificava Adão. Isso significa que se Adão tivesse mantido isso em mente e Eva tivesse mantido isso em mente, o propósito original do sábado, eles nunca teriam aceitado. Eva nunca teria aceitado o que a serpente falou. Por quê? Porque a própria Eva teria entendido, ao observar a criação e todo o poder que era manifestado, ela entenderia que todo sábado eles tinham o privilégio de ter o próprio Deus ali com eles. Eles aprenderiam mais e mais, de forma que o próprio Deus, quem Ele é, iria ser impresso no coração deles. Era só ela lembrar disso. Porque como Satanás falou assim, ó, foi assim que Deus disse, ela poderia rebater o que Deus falou também. E se ela acreditasse que o que Deus falou era poderoso, assim como quando Ele falou, olha só gente, ela estava no Éden, contemplando tudo que Deus fez, e ela sabia que foi pela palavra, e Satanás vai tentar ela dizer o quê? Foi assim que Deus disse? Olha só que interessante. Colocou logo a palavra em dúvida. Não, a palavra criou tudo isso aqui, mas será que foi isso mesmo que Ele disse? E aí ela poderia ter dito o quê? Não, ó, Deus disse, ela realmente falou isso, né? Não, Deus disse isso, isso, isso. Mas ela comentou o que Deus falava, sem acreditar que aquilo que Ele falou era poderoso para operar nela mesma aqui. Como pode acontecer com a gente, eu posso pregar a Bíblia aqui, abrir vários textos, falar de Bíblia, sem crer que realmente o que está escrito é poderoso para operar em mim. Então ela cita as Escrituras até para Satanás, ela cita o que Deus falou para Satanás, mas aquilo tinha algum valor para ela realmente? Não. Satanás se aproveita daquilo e diz assim, ó, só para te provar que não é verdade isso aí, que Deus falou, olha só, olha o fruto aqui, eu estou com fruto, eu não morri. E ela olha para aquilo, para evidências externas, e diz, realmente. Então, não pode ser verdade. Satanás tenta a gente da mesma forma. Quantas vezes a gente vê situações no dia a dia que as circunstâncias mostram para a gente uma realidade, mas a palavra está dizendo outra realidade. Aí você fala assim, não, então essa palavra aqui não pode ser verdade aqui para essa situação. É ou não é que acontece isso? E a gente tende a duvidar de onde? Da circunstância ou da palavra? E Satanás vem para a gente da mesma forma, mas se a gente começa a observar o sábado da maneira como Deus manda, da maneira como Ele tensionou, de você realmente ver que tudo isso aqui foi feito pela palavra, ainda que caiam os céus, olha o que o Salmo 46 fala, ainda que se estremeçam os montes, ainda que tudo aconteça, que a terra esteja abalada, olha o que o Salmo 46 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E você vai realmente se lembrar, porque todo sábado você está ali lembrando do poder criador. E isso já vai estar selado na sua cabeça. Percebe a importância do sábado? Por isso que eu comentei nas outras palestras que o 144.000 tem o nome de Deus na testa. Porque como eles têm o seu memorial, toda semana eles estão lembrando do poder criativo, eles têm uma confiança na palavra muito forte. Então, mesmo com todos os poderes da terra indo contra eles creem firmemente na palavra e vão vencer até o final. Mesmo com todos os governos da terra se levantando contra eles, saindo decreto de morte, falando tudo contra eles, olha eles lá de pé. Por quê? A Bíblia diz assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
Eu acho que é nesse a mensagem do Senhor, a gente fala assim, ó, a palavra do seu testemunho é a palavra de Deus. Então eles vencem pelo sangue de Cristo e pela firme confiança que eles tinham na Bíblia. Mas como eles adquiriram tanta confiança na Bíblia, que toda semana eles se reservam um tempo do seu dia, um tempo da sua semana, para meditar no poder criador. E eles continuam entendendo que a Bíblia continua sendo a palavra criativa, o poder criador. Eles continuam lembrando que Deus pediu para guardar o sábado porque Ele criou e porque Ele redimiu. Então, queridos, você percebe então que isso vai nos preparar para estar entre 144 mil? Para estar entre aqueles que vão suportar um tempo de angústia como nunca houve? É exatamente isso. Foi para isso que Deus deu o seu dia sagrado. Para que serve essa bênção? É com o mesmo propósito que todas as bênçãos de Deus são dadas. Por que Deus abençoou os filhos dos homens? Olha só, Atos 3,26. Ó. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para vos abençoar. Em que sentido? Afastando cada um de vós das suas... Olha isso, Deus. Todas as bênçãos que Deus dá na sua vida é para te afastar do pecado. Então, Deus, já na criação, Ele colocou o sétimo dia também para isso. Porque Adão e Eva ainda seriam tentados. Mas Deus já colocou uma bênção no sétimo dia para que eles tivessem tanta harmonia com o Criador, tanto entendimento sobre Ele, que eles tivessem com tanto do seu poder na mente, que Satanás poderia colocar o que fosse, que eles não cairiam. Mas por falharem exatamente nesse ponto, eles acabaram caindo no pecado e as consequências a gente vê até hoje. Então, as bênçãos de Deus são para quê? Para que cada um de vós seja afastado das suas iniquidades. Então, todas as vezes que você vê Deus te dando bênçãos, você reconhecer na sua vida, lembre-se, Deus está me dando isso porque Ele quer que eu me afaste ainda mais do pecado. Por isso que é para falar, a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Porque você vê que Ele é tão bom, seu coração não vai mais querer desagradar um Deus tão gracioso como esse. É para isso que Ele lhe dá as bênçãos. Deus abençoa os homens, não porque sejam bons. Olha a mentalidade de Deus como é diferente, né? Nós pais, eu falo nós assim, não que eu seja pai, mas eu falo assim, nós seres humanos, né? Quando somos pais, a gente abençoa os filhos quando eles têm um bom comportamento. Mas Deus é diferente. Ele não abençoa os homens porque eles são bons, mas Ele abençoa para que eles se tornem bons. Olha que coisa. Todas as suas bênçãos têm o propósito de afastá-los do pecado. Se os homens realmente conhecem o Senhor, então as bênçãos que Ele concede são para o propósito de atraí-los ainda mais para perto dele. Por isso que o sábado foi feito por causa do homem. O poder pelo qual Ele nos dá essas coisas é o poder pelo qual Ele criou os mundos. Portanto, encontramos um profundo significado nas palavras do Senhor. Também lhes deu os sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. A bênção do sábado é a bênção da santificação. Percebeu? Adão já estava abençoado desde o sexto dia, mas o sétimo tinha uma bênção adicional, que era qual é? A santificação. Peraí, mas Adão não tinha pecado ainda? E ele precisava de santificação? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós estivermos na terra, nós continuaremos sendo santificados? Sim. E como é que eu vejo que tem isso na Bíblia? Claro, porque quando a porta da graça fecha, a ordem dada em Apocalipse é qual? Continue. Exatamente. Ele não disse, acabou, você chegou num ponto que a partir daqui já era, você chegou aqui é só até mesmo. Não, ele falou o quê? Continue. Através das eras eternas, nós continuaremos sendo santificados. Porém, chegaremos ao ponto que nós precisamos chegar antes do fechamento da porta da graça, que é de vencer o pecado. Mas, infinitamente, para sempre e além, nós estaremos continuamente conhecendo a Deus e Jesus Cristo. Isso é santificação. Então, a bênção do sábado é a bênção da santificação. Quanto mais Adão conhecesse o Pai, o Filho, o Espírito Santo na criação, tanto mais ele se pareceria com ele eternamente. Que perspectiva incrível, né? Que coisa tremenda. A bênção do sábado é a bênção da santificação. Ou seja, Adão, eu quero que você seja muito mais parecido comigo toda semana.
Que coisa maravilhosa. Assim como o sábado é o memorial da criação de Deus, também é para dar-nos a conhecer o poder de Deus, para nos tornar integramente novas criaturas em Cristo. Eu quero finalizar uma coisa com vocês, que é o Salmo 92. Eu até citei esse salmo na semana passada, eu estava continuando lá. E você vê que os judeus no passado, esse conhecimento ainda estava presente entre eles. Porque se você for observar o Salmo 92, ele tem um título na sua Bíblia aí. Olha o título que esse Salmo 92 tem na sua Bíblia aí. Olha que interessante. Existe um salmo na Bíblia que é um cântico para o sábado. Por que logo esse Salmo 92 é um cântico para o sábado? Vamos pegar os 4 primeiros versos para a gente entender. Primeiro, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos. Verso 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isso. Vamos parar aqui. Então veja, olha a comparação que ele traz, que coisa incrível. Quando ele começa, ele diz assim, ó, é muito bom louvar o Senhor. E olha que esse livro é para o sábado. É muito bom louvar o Senhor, é muito bom cantar louvores à sua benignidade e à sua fidelidade. Aí quando ele fala dessa benignidade, dessa fidelidade, olha o que ele utiliza como argumento para isso, verso 4. Por que essa alegria toda de louvar a bondade e a fidelidade? Pois tu, Senhor, me alegraste com o quê? Pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Então veja que isso é um cântico para o sábado. No sábado, ele está fazendo o quê? Observando a criação, o poder da criação. Ele fala assim, Senhor, como eu estou alegre. Porque ele estava entendendo que aquele poder que ele estava vendo na criação é o mesmo poder que atua no coração dele. Ele fala assim, Senhor, como é que eu não vou louvar? Como que eu não vou pegar um instrumento e não vou cantar? Percebe? Mas aí ele vai dizer assim, ó, no verso 5, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Ou seja, ele começa a entender os pensamentos do Senhor, aquilo que Deus permitiu que ele entendesse. Porque quando ele começa a observar a árvore, a erva, que é ele mesmo, e é tudo aquilo ali, ele vai vendo como que Deus trata com a natureza, e diz assim, Senhor, é assim que o Senhor me trata? Que coisa maravilhosa! Só que ele diz no verso assim, ó, o homem brutal não conhece, e nem o louco entende isso. O Provérbios fala que os loucos desprezam a sabedoria. Então ele diz assim, ó, nem todo mundo olha para a natureza e consegue discernir o Criador. E ele chama essas pessoas de loucos. Misericórdia. Olha só, verso 8. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Olha só que interessante, né? Ele estava tão feliz por contemplar a criação e entender o poder redentor, que ele disse que Deus iria aumentar a força dele como a de um boi selvagem. Veja que confiança na palavra de Deus. Verso 11. Meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. E aí sim, olha o verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Observe que Cristo, certa vez, aquele verso que a gente citou agora, o Cristo falou assim, ó, olhai para os lírios do campo. Lembre-se que tudo que Jesus falou na Bíblia, Jesus era um exímio estudante das Escrituras. Certo? Então, quando ele fala assim, ó, olhe para o lírio, ele não estava falando algo do nada. Ele realmente mandou você olhar para o lírio. Mas Cristo tinha uma coisa em mente também. Veja Oséias capítulo 14.
Oséias capítulo 14. Gente, olha como tudo vai ganhar nesse sentido maravilhoso. Ó. Oséias 14. Oséias capítulo 14. Verso 1. Ele diz assim, ó, é um chamado de Deus para conversão, para transformação, para santificação. Olha só. Oséias 14, verso 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Olha a promessa no verso 4. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Verso 5. Eu serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como o quê? Lírio, e lançará as suas raízes. Olha só a promessa. Eu vou sarar a sua enfermidade. Eu vou fazer essa obra em você. Israel vai florescer como o lírio. Então, quando Cristo fala, olhe para o lírio, ele está dizendo o seguinte, ó, veja como é que o lírio cresce. Veja como isso acontece na natureza. Porque é exatamente dessa forma que eu vou fazer com você. Isso é prático, queridos. Você vai olhar e naturalmente você vai se lembrar de Deus. O que Deus faz em você. E aí, por fim, verso 6. Estender-se-ão seus galhos, e a sua glória será como da oliveira, e a sua fragrância como a do linho. Então, por isso que Jesus fala em João 15. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Essa é a bênção do sétimo dia. Então, todo sábado, se você se lembrar, lembre disso. Tire pelo menos 10 minutos, 15, para sentar em algum lugar e observar a criação. Porque muitas vezes a gente passa o sábado inteiro sem se lembrar nem mesmo da criação. A gente tem tanta coisa para fazer no sábado, tanta coisa, que a gente nem sequer para observar o céu, a criação. Tem tantas programações, tantas coisas muitas vezes, que a gente não tira nem minutos para olhar e dizer assim, olha só, é isso tudo aqui que Deus criou, é isso que Ele quer fazer. Se a gente tiver essas práticas, no dia que realmente que Ele separou para isso, cada vez mais a nossa fé, nossa confiança nesse poder gigantesco vai aumentar. E aumentando a fé, aumenta o poder de Deus em nossa vida. Amém. Então que nós sejamos capazes de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado em nossa vida. Amém. Vamos orar então? Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por aprendermos mais, Senhor, sobre a Tua Palavra. Obrigado por esse congresso maravilhoso, Senhor, que o Senhor esteve conosco, Senhor. Amém. Obrigado por tudo, Pai. Por estarmos em meio à Tua criação, por estarmos, ó Deus, nos alimentando, Pai, com alimentos mais naturais. Obrigado pela Tua Palavra que o Senhor abriu para nós, Senhor, em todas as palestras. Obrigado porque o Espírito Santo permeou todas as palestras dos nossos corações. Amém. Obrigado pela santificação do Espírito Santo. Obrigado pela Tua verdade, Senhor. Obrigado por estarmos vivos nesse momento. Por termos o privilégio de estarmos aqui juntos, nos preparando, Deus, para aquele grande tempo de angústia, porque queremos todos, ó Pai, ser fiéis e estar de pé naquele grande dia. Amém. Pedimos, ó Pai, que todas essas palavras que foram trazidas a nós pelo Espírito Santo, que Satanás não retire, Pai, a semente do nosso coração, mas que ela possa frutificar e produzir a 100 por um. Tudo isso nós lhe pedimos, ó Pai, também que possamos, quando retornarmos aos nossos lares, irmos na presença e na segurança do Senhor. Amém. Porque a Tua palavra diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém. Pai querido também, Pai, que a Tua palavra opere a transformação em nós. Assim como o Senhor opera todos os dias, ó Pai, em Sua criação, que segundo a segundo, o Senhor opera a santificação em nosso coração. Amém. Também, Pai, queremos olhar a promessa que está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ao longo dessa semana ouvimos várias palestras em que a Tua palavra foi exposta, Senhor. E
Então eu tenho certeza que todos nós estamos limpos pela palavra que temos ouvido. Então, Deus, pedimos também que o Senhor abençoe os nossos familiares, aqueles que não conhecem a Tua palavra, e que o Senhor nos santifique por Tua palavra, que a Sua glória esteja em nós, Senhor. Assim como os astros do céu, Senhor, refletem a glória do Seu trono, que essa mesma glória seja refletida em nossa face, Senhor. De forma que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo, Senhor, que elas vejam o mistério do Evangelho na prática em nossa vida, Senhor. Por isso nós lhe pedimos e que realmente haja transformação de vida todos os dias em nosso coração. É o que lhe pedimos, também te agradecemos por tudo. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.